Bom dia e bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Prazer, eu sou o Vitor Ortiz e hoje estamos prontos para mais um Leitura Bíblica Matinal. É isso mesmo. Este vídeo, esta live que se propõe a ler a Bíblia, a estudarmos um pouco mais e nos aproximarmos, crescendo assim na graça e no conhecimento de Deus, das Escrituras e tendo assim um pouquinho mais de entendimento sobre o que Deus revelou para nós, certo? Estamos lendo o livro de Daniel. Lembrando, estou transmitindo ao vivo no TikTok. Esse vídeo é gravado no YouTube, então eu gravo para o YouTube e transmito ao vivo para o TikTok. Você pode conferir a gravação depois, caso queira, caso tenha interesse, no meu canal do YouTube, @OrtizOficial, Ortiz com S, Oficial, tudo junto. Então, temos lá não somente este vídeo sobre Daniel 7, mas também todos os outros capítulos, Daniel desde o primeiro até aqui. Temos diversos outros livros, Jó, Eclesiastes, Ruth, Esther e aí vai, né? Muitos outros livros, muitos outros estudos, muitos outros vídeos, shorts e etc. Então, considere se inscrever no canal @OrtizOficial e conferir lá. Temos o playlist, tudo bonitinho, não falta nada lá. Então, considere seguir. E você que está aqui no TikTok também, considere dar o like aí, tap na telinha e se inscrever aí no meu canal também. Isso ajuda muito, faz com que a palavra de Deus chegue para cada vez mais pessoas, tá certo? Bom, já falei bastante. Vamos então à nossa oração para entrarmos direto no tema, que é Daniel capítulo 7, parte 2. Então essa é a segunda parte, Daniel capítulo 7, a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 14 nós já lemos, e hoje essa segunda parte ela é um pouco menor, indo do versículo 15 até o versículo 18 apenas, porque existem muitas coisas para nós conversarmos, existem muitas coisas para serem explicadas, tá certo? Bom, vamos então à nossa oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por termos acordado mais uma vez, Pai. Obrigado porque o Senhor continua nos permitindo viver. Obrigado porque o Senhor continua nos entregando o ar que respiramos, Pai. Abençoe agora, Senhor, neste momento que vamos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, a termos uma compreensão adequada e verdadeira. É isso que eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, estamos em Daniel, capítulo 7, parte 2. E na primeira parte deste capítulo, nós acompanhamos a descrição do sonho de Daniel. Nós aprendemos que este capítulo, o capítulo 7, não é cronologicamente posterior ao capítulo 6, então nós entendemos que Daniel ele está dividido em duas partes. A primeira parte trata da história, são relatos de acontecimentos importantes, de acontecimentos sobrenaturais na vida de Daniel. Então são relatos de fatos, aquelas coisas da primeira metade do capítulo realmente aconteceram. Então, essa primeira parte é a história de Daniel, e a segunda parte, que é a parte que estamos agora, trata das visões de Daniel, são os sonhos de Daniel, as mensagens que o Senhor entregou a Daniel. Então nós percebemos que o livro está dividido dessas duas formas, ok? E agora nós estamos falando dos sonhos, das visões de Daniel. Na primeira parte do capítulo 7, nós entendemos o sonho, nós destrinchamos ali, fizemos ali o sonho ficar um pouco mais organizado, vamos dizer assim, entendemos, vimos ali as figuras, né?
as feras, o leão, o urso, o leopardo, a fera que não é igual a nenhuma outra e tal, e etc. E nós fomos ali apenas nós fomos apenas ilustrando ali com palavras o que seria o sonho de Daniel, certo? Essa foi a primeira parte. Agora, nessa segunda parte, nós vamos falar um pouco mais sobre o significado, certo? Então, nós entendemos que essa foi a escolha estratégica de Daniel, separar a primeira parte do livro para relatar fatos e a segunda parte para falar de sonhos. Talvez Daniel tenha entendido que dessa forma as pessoas não confundiriam o sonho com o fato, porque os fatos são absurdos, né? São fatos extremamente sobrenaturais e talvez as pessoas pudessem confundir ou dizer que não era um fato, que era mais um sonho e etc. Então entendemos que essa é a estratégia do livro, mostrar primeiro os acontecimentos para depois as visões, né? E aí então, como eu disse, na primeira parte nós temos a descrição completa do sonho de Daniel, que nós comentaremos agora. Então, caso você tenha perdido a primeira parte, assista, né, o vídeo aí, depois volte lá no meu canal no YouTube, tem a gravação, olhe lá, @ortizoficial, olhe a descrição do sonho para depois conseguir pegar aqui algumas nuances do que nós falaremos agora, certo? É muito importante entender o sonho, ver o sonho, né? Ler sobre o sonho para depois entender a interpretação. Então, considere ir até o meu canal, @ortizoficial, para verificar então a primeira parte. Dito tudo isso, nós seguimos aqui com a NVI para mais essa parte do capítulo 7 de Daniel. Ficou curto, tá? Então talvez seja um vídeo relativamente curto, uma live relativamente curta, mas eu decidi fazer essa divisão para não ficar muita informação para uma live só, porque são realmente muitos dados aqui, tá bom? Então, para não ficar confuso, para não ficar muita coisa, para não ficar uma live chata e pesada, eu decidi separar apenas esses 3 versículos para falarmos agora, ok? Então vamos à leitura dessa segunda parte. Daniel, abra sua Bíblia, capítulo 7, do 15 até o 18 apenas, ok? Então vamos lá. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estava e lhe perguntei o significado disso tudo. E ele me respondeu dando-me a interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantaram na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Ok? São apenas esses versículos que nós vamos falar hoje, mas existe uma riqueza aqui e nós precisamos fazer essa divisão, ok? Então, primeiro versículo que nós lemos é o versículo 15. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Esse versículo ele vai nos mostrar uma resposta natural humana diante da revelação do plano de Deus. Então, quando o plano envolve o juízo e ele apresenta a Daniel, Daniel fica aterrorizado. É uma resposta natural. Daniel é um ser humano, né? E isso torna Daniel tão humano quanto nós. Seria muito estranho se Daniel tivesse tido todas essas visões, todos esses sonhos, recebido essa mensagem e ele ficasse indiferente quanto a isso. Mas não. Daniel ele se aterroriza, Daniel se preocupa, ele se perturba como qualquer um de nós. Imagine você estar recebendo uma mensagem sobre os acontecimentos vindouros. Imagine você receber uma mensagem
sobre o fim do mundo, ou sobre o juízo, ou sobre o que acontecerá com algum reino, o que acontecerá com o Brasil, então isso certamente traria um peso para nós, e Daniel está sentindo este peso, certo? Daniel está sentindo o peso da mensagem. Isso é uma resposta humana. E sim, este homem valente, cheio de fé, ele está aterrorizado e perturbado diante da mensagem de Deus. Meus irmãos, nós não podemos ficar indiferentes diante da mensagem de Deus. A mensagem de Deus, ela precisa causar alguma coisa em nós, porque a mensagem de Deus, ela é verdadeira. A mensagem de Deus, ela traz uma responsabilidade. Agora Daniel tem uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade de Daniel? Escrever isso que ele sonhou, certo? Então, não podemos ficar indiferentes perante a mensagem de Deus. Daniel, ele é um homem valente, Daniel é um homem que confia no Senhor, mas ele entende a seriedade e a abrangência da mensagem do Senhor. Então, é muito estranho para mim quando as pessoas elas ficam indiferentes perante a mensagem de Deus, diante da revelação que nós temos. Veja, nós temos a mensagem de Deus nas nossas mãos, a mensagem escrita do Senhor, que é a Bíblia. Então Daniel está tendo este sonho e este sonho está mexendo com ele. Eu fico impressionado quando cristãos, diante da mensagem do Senhor, não possuem qualquer tipo de sentimento ou qualquer tipo de senso de responsabilidade, vamos chamar assim. Diante da mensagem de Deus, nós temos responsabilidades, ok? E Daniel, ele está agitado, ele está aterrorizado, porque ele sabe que aquela mensagem é a mensagem de Deus. E ele não pode ficar indiferente. Uma resposta completamente humana, uma resposta completamente natural para o ser humano. Um ser humano que está diante de uma mensagem de juízo. Ele está vendo coisas aterrorizantes. E como ser humano, ele se aterroriza. É normal, é comum, ok? Isso faz parte da natureza humana. Então, Daniel não é um pecador porque ele sente esse terror. Daniel, ele não é agora um problemático porque ele, diante da mensagem de Deus, ele tem algum sentimento ou algum senso de responsabilidade. Na verdade, Daniel é humano. E diante de coisas sobrenaturais, ele ficou comovido, mexido. Essa mensagem mexeu com o seu coração. E ele escreve, graças a Deus, porque ele entende a responsabilidade dele e ele escreve esse sonho. Versículo 16. Eu então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado disso tudo. E ele me respondeu dando-me a interpretação. Aqui é um versículo muito especial. É um versículo muito interessante. Por quê? Veja só. Em seu sonho, Daniel está sonhando. Ele vê um monte de imagem que ele não entende. Em seu sonho, ele toma a coragem que ele tem, ele reúne ali toda a coragem que lhe resta e ele vai buscar o significado da mensagem. Veja que essa atitude ela vai demonstrar a humildade de Daniel, a sua sede pelo conhecimento. Meus irmãos, vamos entender isso aqui. Diante de uma visão complexa e perturbadora, ele não hesita em buscar ajuda para compreender o significado. Isso aqui é importante por quê? Daniel é um senhor de idade, cerca de 60 e poucos anos, e é um senhor que viveu o sobrenatural muitas vezes. É um senhor que tem uma intimidade com Deus, é um senhor que busca a Deus, é um senhor que já viveu muita coisa.
E ele podia, em seu orgulho, não buscar ajuda para compreender o seu sonho. Mas ele entende que sozinho ele não vai conseguir. Então essa atitude, ela deve servir para nós como um exemplo de que nós precisamos buscar ajuda. Existem coisas que nós não vamos compreender sozinhos e precisamos de ajuda para entender determinados assuntos. Isso é normal. Isso deveria ser uma atitude comum do cristão. É por isso que nós somos um corpo, é por isso que nós somos um povo, para que um edifique a vida do outro, para que o meu dom edifique a sua vida e o seu dom edifique a minha vida. Então, buscar ajuda tem que ser algo natural na vida do servo de Deus. Veja, Daniel, ele teve humildade o suficiente para procurar alguém ali no meio da bagunça do sonho dele para interpretar o seu sonho. Estava muito difícil para ele. Ele entende que aquilo foge da sua compreensão. Ele entende que aquilo foge do que ele conhece ou do que ele pode. Então, ele vai buscar ajuda para interpretar aquilo que ele não consegue interpretar. Meus irmãos, parece que nas discussões de TikTok, parece que nas lives, nos vídeos que nós vemos, as pessoas elas têm uma dificuldade gigantesca para dizer eu não sei, eu não compreendo, eu não entendo. Parece que essa pessoa ela será diminuída se por um acaso em uma live ela responder eu não sei. Esse assunto eu não sei. Isso eu não sei falar sobre. Não significa que eu estou errado. Às vezes eu só não sei o detalhe de determinado assunto. Veja, Daniel, ele vai atrás do significado. Daniel, ele tinha que escrever sobre o seu sonho. Daniel, ele não se propõe a falar de algo que ele não conhece. Para escrever de algo, ele precisa entender. E Daniel vai atrás do significado do seu sonho, entendendo que ele é limitado, sendo humilde o suficiente para procurar alguém e perguntar. Aquele ser ali, ele estava nas proximidades e ele começa a responder para Daniel e a dar, de forma bem resumida, a interpretação do sonho. Então esse ser ele vai falar de forma bem resumida ali o que significa o sonho de Daniel. Então, nesse versículo 16, nós entendemos que não é pecado buscar ajuda, não é pecado perguntar, não é pecado questionar alguém que seja mais capacitado do que nós. Daniel, um idoso, um senhor que já viveu muitas coisas, que tem uma intimidade com Deus, ele chega para perguntar algo que ele não entendeu. E muitas vezes uma pessoa que se converte hoje tem dificuldade de perguntar qualquer tipo de coisa. E ela quer, na verdade, ensinar coisas que ela não entende. E ela acha que se ela perguntar alguma coisa, isso a diminui, isso a torna menos em algum aspecto, quando na verdade não, é o contrário. Eu preciso ser humilde o suficiente para entender que tem coisas que eu não entendo, para entender que tem coisas que eu preciso de ajuda, para entender que eu preciso buscar e perguntar. Então Daniel ele não entendeu o que estava acontecendo, ele estava confuso, e ele, ao invés de sair por aí falando de alguma coisa que ele não conhecia, ele parou e perguntou. Daniel podia ter escrito, sem perguntar nada para ninguém, falado, eu acho que significa assim, eu acho que é assim. Não, ele foi perguntar para alguém que ele julgou ser um pouco mais capacitado do que ele. E esse rapaz, ele começa a interpretar o sonho de Daniel. E é aqui que a porca torce o rabo.
Brincadeira. Mas o sonho de Daniel ele é bem complicado e aqui nós temos algumas coisas a dizer e é por isso que eu dividi apenas do 15 até o 18, porque são muitos dados, são muitas informações. Veja bem, o que o intérprete de Daniel disse foi: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Poxa vida, intérprete, você não ajudou muito, cara. Você não ajudou muito, assim, desculpa, tá bom, beleza, legal. Agora, por que que o leão tem asa que é arrancada, que começa a andar como homem, ganha um coração? Por que que o urso tá com 3 costelas na boca? Por que que o leopardo tem 4 cabeças, asas? O que que tá acontecendo, cara? Me fala aí. Bom, esse intérprete ele não falou. Mas nós que estudamos e os teólogos, né, aqueles caras que se aplicam ao estudo da palavra, possuem algumas teorias, algumas teses que se encaixam perfeitamente. Então, não, o texto ele não vai falar exatamente o nome dos impérios, ok? Mas nós temos indícios, estudos que vão apontar para quais são esses impérios, certo? Então, meus irmãos, a partir de agora, nós estamos fazendo inferências, tá bom? Isso aqui agora são inferências, são estudos, é o estudo que eu achei mais coerente, é o estudo que eu achei mais plausível e eu trouxe aqui inferências do que podem ser, do que podem representar essas feras, ok? Então, a partir de agora, são inferências, são estudos, certo? Essas coisas nós não vamos encontrar escritas do jeito que nós falaremos agora. Isso é muito importante deixar claro. Só que são estudiosos extremamente capacitados, são estudiosos que são homens de Deus, e eu confio na visão, na interpretação dessas pessoas, por isso que eu estou trazendo até aqui. Ok? Bom, como eu disse, o intérprete de Daniel ele não dá muitos detalhes, ele é bem contido nas suas palavras, mas nós sabemos que esses animais eles representam reinos terrenos, reinos humanos, tá ok? Esses animais são a representação de reinos humanos. Não trata de reino celestial os animais. Os animais são reinos humanos. Ok? Bem claro isso. E alguns estudiosos vão trazer algumas possibilidades. Então vamos lá. Vamos para as inferências. Isso aqui é muito importante você ficar aí fixo na sua cabeça. São inferências, são estudos. Podem existir estudos mais precisos que outros. Pode ser que estudos sejam mais corretos que outros. Os estudos não são a palavra de Deus, mas eu confio nesses estudiosos que eu estou trazendo aqui, tá certo? Vamos lá. E agora nós estamos olhando para a história, agora nós estamos olhando para o cenário geopolítico antigo, tá certo? Então vamos lá. Primeira fera, o grande leão. Alguém lembra aí a descrição do grande leão? Era uma fera que assemelhava com um leão, só que tinha asas de águia. Era uma fera que teve as asas arrancadas, começou a andar como um homem e depois teve um coração de homem. Este é o leão, ok? Essa é a visão do leão. Então, é um grande animal alado que representa a Babilônia. Vamos lembrar do capítulo 2 de Daniel, a estátua de Nabucodonosor, a estátua que Nabucodonosor viu, a cabeça, e veja que o sonho de Daniel é exatamente a mesma interpretação, né, as mesmas nações da estátua, mostrando que Deus está confirmando aquilo que entregou a Nabucodonosor.
Então, a primeira nação, o leão, representa a Babilônia, a cabeça de ouro na estátua, ok? Por que representa a Babilônia? Bom, o leão, ele era um dos animais mais nobres e ferozes conhecidos. Então, ele era considerado um animal nobre, assim como a águia. Por isso que eu disse que é importante toda a descrição. A asa do leão, ela não é a asa de um pássaro, como do leopardo. A asa do leopardo é asa de pássaro, asa de ave, não a asa de uma águia. A do leão, Daniel deixa claro que é a asa de águia. Isso faz diferença. Por quê? O leão, ele é considerado um animal nobre. A águia também. Então imagine que estamos falando de um animal plenamente nobre, um animal nobríssimo, um animal diferenciado quanto à nobreza, certo? Assim como a cabeça que era de ouro. Então, a águia era um animal visto com esplendor, então é um animal esplendoroso, um leão nobre com asas de um animal esplendoroso. E esse leão, nobre e poderoso, ele rapidamente é humilhado. Como que esse leão é humilhado? Quando as asas são arrancadas. Então esse animal, alado, poderoso, nobre, esplendoroso, com asas de águia, ele tem as suas asas arrancadas. Então ele já tem a sua humilhação. Ele perde parte da sua nobreza, ele perde parte do seu esplendor. Esse leão já não podia mais voar, esse leão perde parte do seu poder. Depois desse leão ter perdido parte do seu poder, esse leão ele começa a andar como um ser humano. O que isso significa? Esse leão ele perdeu o seu poder, esse leão ele perdeu o seu esplendor, e agora as pessoas veem que esse leão não é mais tão feroz assim. Este leão ele começa a ter comportamento de um ser humano. Então as pessoas estão observando que esse leão não é uma deidade, esse leão não é uma divindade. Esse leão ele é um humano. E depois, finalmente, ele recebe um coração de um homem. Ou seja, esse animal, esse leão esplendoroso e poderoso, ele não só se comporta como um ser humano, como também ele sente como um ser humano. Ou seja, esse esplendor ele é apenas externo. Esse esplendor, essa riqueza, essa beleza toda, essa força que ele demonstra é apenas externa. Ele é só um ser humano. A fera, ela chegou a assustar as pessoas, mas no fim percebemos que é apenas um ser mortal. Veja, as asas elas são arrancadas. Quem arranca as asas dessa fera? Obviamente Deus. Nós podemos entender que todo esse cenário vai falar da loucura de Nabucodonosor. Veja, a fera representa a Babilônia. Podemos dizer que quando Nabucodonosor é tirado, é humilhado, é como se as asas da Babilônia fossem arrancadas. É como se Nabucodonosor fosse aquele que desse esse esplendor para a fera. É como se Nabucodonosor fosse esse ser, esse humano que coroava essa fera, dando a asa de águia. Quando Nabucodonosor perde a razão, é como se essas asas fossem arrancadas. E agora este leão começa a se comportar como um ser humano, porque é apenas um humano. E aí nós podemos entender que o andar, o sentir, vai falar de Belsazar, porque as pessoas começam a não ver mais aquela Babilônia que viam anteriormente. Então, primeira fera, o leão, representa a Babilônia. Babilônia esplendorosa, poderosa, mas que foi perdendo o seu poder, foi perdendo o seu esplendor, certo? Então, este é o primeiro animal. Tá,
E o segundo animal? Alguém lembra do segundo animal? Qual era o segundo animal mesmo? Bom, nem vou esperar aqui, porque o pessoal nem deve lembrar qual é o segundo animal. O segundo animal é o urso. O urso que está levantado, erguido pela lateral, né, em um dos lados. E esse urso, ele tem costelas na boca e a permissão para devorar qualquer tipo de carne, quanta carne ele quiser. Esse urso, ele vai corresponder, né, aos braços e ao peito da estátua de Nabucodonosor, a de prata. Então vai indicar que o urso representa a Medo-Pérsia. Veja que interessante. A Pérsia, ela era mais poderosa, ela foi mais poderosa por um tempo. Então o urso está levantado em um dos lados, representando o poder superior da Pérsia. Ainda que a Medo e a Pérsia tenham se unido, formando a Medo-Pérsia, esse império ele era desbalanceado, ele tinha um poder maior em um dos lados. Meus irmãos, Daniel está escrevendo isso antes da morte de Belsazar. Antes da morte de Belsazar. Daniel não tinha informações privilegiadas de seres humanos. Daniel tinha a mensagem de Deus. Daniel está escrevendo isso no reino babilônico, antes da morte de Belsazar. Como que Daniel saberia que a Pérsia seria um pouco mais forte do que a Medo e que eles reinariam após o leão? Como que ele saberia? Bom, fica aí para a sua interpretação. Então, o urso ele tem um dos lados erguido, representando que o poder é desbalanceado, certo? Porque o Império Persa ele foi inicialmente mais forte do que o Império Medo, né? Embora eles tenham uma união. As 3 costelas na boca do urso podem simbolizar as grandes conquistas da Medo-Pérsia. Então, é o urso que conquistou as coisas e está ali degustando aquilo que ele conquistou. Ele está degustando como um animal, quando, né, pega ali sua presa. É um animal que está ali degustando aquele osso, tirando aquelas partes, né, aproveitando até o final. Então, essas costelas podem representar 3 impérios importantes que foram 3 mini, né? Impérios importantes que foram conquistados pela Medo-Pérsia, demonstrando também crueldade, que é voraz, um animal voraz, implacável, né? É um animal que vai devorar a presa que se propor a ir contra ele. E olha que interessante. A ordem: levanta-se e coma quanta carne puder. Isso demonstra a permissão de Deus para que esses reinos eles consigam exercer a sua influência e o seu poder dentro dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. Veja que interessante. Vamos voltar lá para dar uma olhada. No versículo 5. A seguir, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso, foi erguido por um dos lados e na sua boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito, quem disse? Quem disse? Levanta-te e coma quanta carne puder. Então, essa frase dita por alguém, no caso Deus, significa que Deus tem o controle sobre todas as coisas. É Deus quem permite que os impérios governem. É Deus quem institui o governo. Meu irmão, é Deus quem institui o governo. É Deus quem coloca. Certo?
Nós devemos honrar as autoridades. Podemos questionar, podemos discordar, podemos não gostar, podemos. Mas nós temos que honrar e respeitar as autoridades, não importa quem seja. Não importa quem seja. Temos que honrar e respeitar. Estamos vivendo uma democracia. Então nós temos que respeitar a autoridade que foi estabelecida, não esquecendo que quem a estabeleceu não foi o povo, mas sim Deus. Deus estabeleceu as autoridades, todas as autoridades. E é Deus quem dá permissão para o urso ir e comer quanta carne quiser, ou seja, vá e domine, faça o seu domínio até onde você conseguir. Deus está permitindo. E veja, um detalhe aqui, um parênteses, tá? Permissão é diferente de aprovação. A permissão divina não significa aprovação divina. A permissão divina não significa que Deus está aprovando os atos ou os acontecimentos, tá certo? Mas é Deus quem permite que esse urso vá e exerça o seu reinado, ok? É Deus quem estabelece. É Deus quem diz quando o urso tem que se alimentar. É Deus quem diz quando o urso tem que parar, certo? Lembre-se, toda autoridade é instituída por Deus. Não adianta você querer achar brechas. O versículo ele é muito claro. Deu uma travada aqui. Não adianta querer achar brechas. O versículo é muito claro. Me denunciaram porque não gostaram do que eu estou falando. Que toda autoridade é instituída por Deus. Meu irmão que não gostou, sinto muito. Eu sinto muito. Mas sim, toda autoridade é instituída por Deus, até essa que você não gosta. Até essa que eu não estou gostando. Toda autoridade é instituída por Deus. Mas nós nós podemos não gostar, podemos discordar, mas nós temos que respeitar e honrar. Certo? Porque essa autoridade foi instituída por Deus e a Bíblia vai falar várias vezes sobre isso. Ok? Seguindo. Não precisa denunciar, irmão. Pode discordar aí à vontade, tá certo? Não precisa ficar bravo comigo, não precisa ficar chateado. Eu só tô aqui falando da palavra de Deus e essa é a verdade. Se você é cristão, você tem que respeitar, você tem que honrar as autoridades que Deus instituiu, inclusive o governo que você não gosta, certo? O governo que você não gosta também foi instituído por Deus. Pode discordar, pode questionar, pode falar. Você pode usar todos os aparatos legais, e aqui tem um advogado presente, você pode usar todos os aparatos legais para falar, para tomar as suas atitudes legais. Agora, é necessário respeito e honra, ok? É isso que eu estou dizendo. Falando em aparatos legais, esse meu amigo Alex Brito, dá um oi aí, Alex. Segue ele, pessoal. Ele tem um projeto legal, ele tem uma escola legal que vai te ajudar aí, você que tem interesse em entrar para pegar a sua carteirinha da AOB, ser um advogado de fato. Ele vai te ajudar aí. Segue ele aí, bom dia. Segue ele, o conteúdo dele é bom, ele fala sobre direito, fala sobre liberdade de expressão. Um grande amigo, Alex Brito, doutor, né? Tem que chamar doutor, né? Doutor Alex Brito, um grande amigo. Segue ele. Tem mais informações depois sobre isso. Então você que quer ser um advogado, ter a sua certificação da AOB, a sua permissão para exercer, procura o Alex, ele tem uma escola de direito. Você pode seguir ele aí, depois a gente fala um pouquinho mais. Mas é isso, você pode usar os aparatos legais, você pode discordar, você pode fazer tudo o que estiver dentro da lei. Mas é necessário respeitar e honrar, ok? Esse é o recado. Toda a autoridade foi instituída por Deus. Certo.
E aí nós temos a terceira fera. Viu como era importante ter dividido? Porque senão ia ficar um monte de coisa, um monte de informação. Espero que você tenha me entendido, espero que você tenha compreendido a minha intenção. A terceira fera, o leopardo. Alguém lembra do leopardo? Como era o leopardo? Vamos conferir lá de novo no versículo. Aí, ó, um curso preparatório para exame da AOB. Vai lá, meu irmão, você precisa aprender. Não é só chegar lá, né, não, Alex? Não é só chegar lá achando que você é o cara que às vezes você pode se surpreender da pior forma possível. Mas vai lá, procura o Alex. Alex é gênio. O Alex é um mestre, um grande advogado, um grande jurista, um dos melhores que eu conheço. Um grande amigo mesmo. Versículo 6. Depois disso, vi um outro animal, vamos falar do leopardo agora, que se parecia com um leopardo, e nas costas tinha 4 asas. Olha que interessante, Daniel não vai falar que são asas de águia. São asas de uma ave. Vê? Daniel não especifica. Ele fala que são asas de uma ave, diferente do leão, porque a do leão tem o esplendor da águia, tem a completude da águia. Um leão não poderia voar com uma asa de periquito. Seria esquisito, não seria um animal vistoso. Nabucodonosor, a Babilônia, era vistosa, era linda, era o ouro, certo? Então, não dava para o leão sair voando com asa de periquito. E Daniel especifica, era asa de águia. Aqui, o leopardo é uma asa de uma ave, qualquer, uma ave. Eram asas, 4 asas. 4 asas, muito importante, tá? Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Bom, então o leopardo ele vai corresponder ao ventre de bronze. O ventre de bronze da estátua de Nabucodonosor é a Grécia. Então o leopardo vai representar a Grécia. E olha que interessante, meus irmãos, olha, a Bíblia é incrível, a Bíblia é fantástica, a Bíblia é sensacional. Daniel está escrevendo isso antes da morte de Belsazar e muitos anos antes da Grécia começar a aparecer por lá. Veja, o leopardo ele é lembrado por sua agilidade, por sua rapidez, por sua velocidade. Alexandre o Grande conquistou o Império Medo-Persa de uma forma muito veloz, de uma forma muito rápida, muito repentina, como um bote. Foi tudo muito rápido que Alexandre o Grande começou as suas conquistas e concluiu as suas conquistas. Então, o leopardo ele é rápido, certo? E ele possui 4 asas, e as 4 asas elas podem representar esse ataque rápido e inesperado. Veja, imagine um leopardo voador. Imagina, de onde vem o ataque? Como será esse ataque? Quando será esse ataque? Esse animal ele pode estar em terra ou ele pode estar no ar? Como será esse bote? Então as asas elas representam também a agilidade, a velocidade, mas o ataque inesperado. Meus irmãos, Alexandre o Grande morreu com cerca de 33 anos e o seu reino ele foi dividido assustadoramente. A Grécia foi dividida em 4 partes. E essas 4 partes viviam brigando entre si. E aí, irmãos? A Bíblia é ou não é fantástica, incrível e maravilhosa? O reino grego foi dividido em 4 partes após a morte de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, se eu não me engano, se alguém for bom de história aí, Alexandre o Grande, se eu não me engano, reinou por 12 ou 13 anos. Foi muito rápido, tudo muito rápido. Ele conquistou muito rápido e ele morreu de forma muito inesperada, né? Ele
contraiu uma doença. Eu não vou falar o nome da doença, que eu posso errar feio aqui. Mas ele morreu por uma doença muito rápido, sem ter descendentes. Então ele não deixou para os seus descendentes. Na verdade, o reino foi dividido entre os seus generais. Quatro. A Grécia foi dividida em 4. Quantas cabeças o leopardo tinha? 4. Quantas asas o leopardo tinha? 4. E essas cabeças, elas não se harmonizavam, elas não conseguiam conviver ali. Imagine um leopardo com 4 cabeças, como que seria aquilo? Então, o leopardo vai falar da Grécia. E o detalhe final, né? Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Veja, que interessante. Essas feras, elas não possuem autoridade em si mesmas. Essas feras, elas não são livres para governar do jeito que elas queriam. Na verdade, essas feras, elas recebem a autoridade para governar. Foi necessário que o governo fosse entregue a essas feras, porque elas não possuíam, por mais monstruosas que elas fossem, por mais poderosas que elas fossem, por mais violentas que elas fossem, por mais truculentas, elas não tinham autoridade para governar. Essa autoridade lhe foi dada. Essa autoridade não parte dela. Não é ela que tinha a autoridade para governar. Essa autoridade foi imposta, essa autoridade foi dada. Essa autoridade foi recebida pela fera. Ela não era própria dessas feras. Todas essas feras receberam a autoridade, a permissão para governar. Novamente falando, toda a autoridade é instituída por Deus. Precisamos respeitar todas as autoridades que foram instituídas por Deus. Então, este leopardo, assim como as outras feras, tem autoridade para governar. Versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Continuamos com a interpretação do sonho de Daniel. Daniel está conversando com aquele senhor. E aquele ser, né? Não sabemos exatamente o que era um ser ali, um anjo. Não sabemos exatamente. Ele está conversando com esse ser e esse ser continua. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. E o possuirão para sempre. Sim, para todo o sempre. Veja que o intérprete de Daniel ele vai falar superficialmente sobre as feras e ele vai continuar com a sua interpretação. Meus irmãos, nós receberemos o reino de Deus para sempre. As feras, elas serão derrotadas, as feras serão esquecidas e um reino eterno e perfeito será estabelecido para sempre. Os santos desfrutarão o reino em cumprimento às antigas promessas de Deus a Israel. Os santos desfrutarão este reino eterno, este reino que dura para sempre. Então, a autoridade será tirada das feras e será colocada no reino que será eterno. Que reino é esse? Quem é o rei desse reino? Como que isso acontece? Veja no próximo capítulo, na segunda-feira. Não perca, nesse mesmo horário e canal. Meus irmãos, eu não esqueci da quarta-feira. Eu não esqueci. Só que você quer saber quem é esta quarta-feira? Acompanhe na segunda-feira. Deixarei-os com curiosidade. Deixarei-os curiosos.
Porque Daniel, ele também se importa com a quarta fera. Daniel, ele fica realmente preocupado com a quarta fera, porque a quarta fera, ela é diferente de qualquer outra coisa. A quarta fera, ela parece implacável. Ela é totalmente distinta. Chifres, dentes de ferro. A quarta fera é terrível. E Daniel fica preocupado com a quarta fera. E nós falaremos da quarta fera na próxima live, no próximo vídeo. Espero que você volte aqui ou lá no canal no YouTube para conferir qual é a quarta fera. Bom, dou um spoiler aqui. A quarta fera é a mesma da estátua, do quarto reino, certo? Se você sabe qual é o quarto reino da estátua, né? Os pés ali de ferro misturado com argila, é esse aí. Se você não sabe, no meu canal no YouTube, @ortiz_oficial, no capítulo 2, tem lá uma playlist, Daniel capítulo 2, nós falamos muito sobre a quarta fera, sobre os pés de ferro e de argila, de barro. Então, se você está curioso, quer um spoiler, vai lá no capítulo 2, volta lá no capítulo 2, você saberá quem é a quarta fera, mas não saberá por que todo esse dessa descrição, uma fera diferente de todas as outras, 10 chifres, 3 chifres são arrancados, nasce um com olhos e boca que começa a falar com blasfêmia. Isso aí só na segunda-feira, ou se você fizer uma pesquisa bastante intensa aí, tá bom? Te deixarei curioso até segunda-feira. Encerramos aqui a nossa live. Vamos à nossa oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais este momento, Senhor, por mais esta live, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom, Pai. Ajude-nos, Senhor, a compreendermos cada vez mais a Tua palavra, Pai. Ajude-nos, Senhor, a termos paciência, termos humildade para aprender, Pai. Senhor, meu Deus, guarda-nos onde quer que estejamos no dia de hoje, dê-nos uma sexta-feira agradável, feliz, de boas novas, e que o nosso sextou seja na Tua presença, que o nosso sextou não seja distante, pensando em bebidas, em drogas, em farra, mas que o nosso sextou seja na Tua presença. Felizes, alegres, comemorando mais um dia de vida, comemorando a oportunidade de fazer tudo novo. Sem perder a alegria, sem perder o prazer de viver, mas na Tua presença, sabendo que o melhor lugar para se estar é na Tua presença, Pai. Abençoa-nos, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, encerrarei aqui a gravação do YouTube. Tchau, pessoal do YouTube. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, né? Claro.